vez, mais um sábado. É um prazer enorme estarmos todos reunidos aqui. Que as bênçãos do Mestre Jesus recaiam sobre cada um de nós, sobre cada coração. Então nós vamos para os nossos recados. Então a gente pede primeiramente para quem puder desligar o celular, ou pelo menos deixar o celular no modo silencioso, né? Para não se atrapalhar durante o tratamento, né? Nós iniciamos agora no começo de fevereiro as aulas de educação mediúnica. Ainda dá tempo de ingressar quem quiser no primeiro ano. Nós temos as quartas-feiras. O primeiro ano ele é totalmente online, das 8 às 9 da noite. E nós temos também aqui na nossa casa, da 1h30 às 2h30, totalmente presencial. Então o de tarde é presencial e o de noite ele é totalmente online, tá? Nós temos também aqui toda quinta-feira evangelização infantil, a partir dos 3 anos de idade. Então, dos 3 anos até ali os 16 anos, né, que já entra para a mocidade, nós temos aqui toda quinta-feira, também a partir das 8 da noite. Se vocês tiverem crianças na família, conhecidos, tragam, são todos muito bem-vindos, né? Nós planejamos as aulas com muito carinho, com muito amor das crianças. E as mães, né, os responsáveis que trazem as crianças ficam aqui no salão, aí sempre tem uma palestra, ou uma dinâmica, ou o estudo dos livros, né? A gente acaba estudando o livro dos espíritos, enfim. E a gente pede também para vocês, quem sentir interesse, nós temos uma biblioteca, né, à disposição de todos. Então vocês podem pegar o livro que vocês desejarem, né, ler com muita tranquilidade, depois trazer. O estudo é sempre muito fundamental, né, para a gente se conhecer, para a gente conhecer melhor a doutrina, melhor Jesus, tá bom? Então fica o convite para vocês. E agora nós vamos ler a psicografia da noite, que se intitula Cisco de Francisco. Quem dera eu me achasse um cisco, assim como Francisco Cândido Xavier, o Chico. Fui Francisco como ele, mas não fui cisco de tamanho, fui cisco de entrave aos meus próprios olhos. Isso se deu porque não fui humilde. A humildade é precursora da caridade. Quem não é humilde, dificilmente dispensará virtudes. Agora entendo por qual razão a humildade é a maior virtude. Porque, contrária do orgulho, desfaz a ilusão de um gigantismo inexistente. Façamos-nos simples, simples e humildes. Isso exige renúncia e desprendimento, mas nos iniciará nas santas virtudes que Jesus quis nos ensinar. Psicografia recebida aqui na nossa casa no dia 3 de fevereiro de 2024. Vamos neste momento fechar os nossos olhos e vamos abrir os nossos corações para todas as bênçãos que a espiritualidade amiga preparou para que a gente recebesse neste momento, nesta casa. Vamos agradecer ao mentor individual de cada um de nós pelas boas inspirações. Vamos agradecer aos amigos da espiritualidade por prepararem a casa, por prepararem este ambiente, para que pudéssemos estar aqui trabalhando, aprendendo. E acima de tudo, vamos agradecer ao Mestre Jesus por todo o seu amor e por nos permitir mais um dia nos reunirmos aqui em seu nome. Muito obrigada, Jesus, esteja por cada um de nós e pedimos neste momento que inspire e ampare o nosso irmão Fernando, palestrante da noite, que com certeza vai nos brindar com muitas palavras, com bons ensinamentos, e que nós possamos ouvir com os ouvidos espirituais os seus ensinamentos e colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Senhoras e senhores, e agora internautas, né? A gente não pode esquecer deles. Nós estamos num mundo globalizado, então uma palavra falada jamais se perde hoje em dia.
como um pensamento jogado ao vento, né? Ninguém vê, mas ele está pairando por aí, atinge alguém. Agora, quem vai ser atingido pelo nosso pensamento depende da carga energética que nós colocamos nesse pensamento. Olha que interessante. Quando a gente fala, o nosso som, as cordas vocálicas, vibra e movimenta o vento que chega do ar, o ar que vem até o nosso ouvido, que faz a gente entender as palavras. O pensamento não, o pensamento já ele viaja no fluido universal, não tem restrição para ele. O som ele apara nas paredes, o fluido universal não. Ele atinge o universo. Então, todo pensamento não é perdido. Tudo que a gente pensa mal da pessoa, que a gente eu só estou pensando, mas você está gerando energia, você está colocando uma carga energética em cima daquilo, e ele fica pairando do lado. E muitas das vezes eles pairam até em cima de nós mesmos, criando uma espécie de um egrégora, fica aquela nuvem. E tem pessoas que pensam tão mal, pensam tão negativo, quando eles passam perto de uma planta, a planta murcha. Se passa perto de um passarinho, o passarinho cai duro. Passa meia hora, o passarinho cai duro. Fala, o que será que aconteceu? Aí a gente fala assim, não, é aquela lá que tem olho ruim. Não é o olho ruim, às vezes é o jeito de pensar. Muitas das vezes é a forma de doutrinar o pensamento. Por quê? Os pensamentos vêm até nós. Agora cabe a nós colocar essa carga energética nele para jogar para frente. É a mesma coisa se a gente estiver num grupo de fofoca, né? Já pensou que quando vem aquele grupo de fofoca, parece que a gente fica até mais animado? Quando começa, a gente até crescendo um pouquinho mais, até aumenta mais, parece que fica mais gostoso, né? Por quê? Nós estamos envolvidos naquele ciclo mental das pessoas que estão falando. E como a gente entra de paraquedas no embalo, a gente começa a sintonizar aquelas vibrações, daqui a pouco nós estamos falando mais mal da pessoa ainda. Às vezes a gente nem conhece, a gente fica até querendo conhecer mais. Fala mais, eu quero ver. Quando eu souber quem é ela, eu vou saber que ela fez isso. Ou seja, nós nos deixamos nos levar pela onda, né? Ou seja, uma mente despreparada. E hoje em dia, a maioria de nós estamos assim. Nós estamos despreparados. E a maioria, muitas das vezes, é porque nós fazemos uma coisa muito simples. Jesus nos ensinou o quê? A orar. Olha só. Como a palestra de hoje é a força da oração, nós vamos desenvolver um tema em cima disso. Em cima o que uma oração causa e o que a falta de oração causa também. Ou seja, às vezes a gente só pensa em orar quando o problema já está resolvido. Por exemplo, quando a gente já está doente, quando acontece algum revés, quando a gente alguma parte do infortúnio na família, como uma doença grave, até a falta de dinheiro, entendeu? Desemprego, aí a gente cai em oração. Essas orações, o Haroldo Durantes falou uma coisa bem interessante outro dia. Ele falou que ele chama esse tipo de oração como oração melhoral, ou se não sal de fruta. Ou seja, você só toma o sal de fruta depois que o estômago já está todo estourado. Sendo que na realidade, o hábito da oração tem que ser antes de acontecer. Então a gente tem que se manter em oração. O certo seria manter em oração diuturnamente, né? Através de um pensamento positivo, não falar mal, não desejar mal, porque às vezes a gente pensa que a oração é verbalizar, a gente ficar, oh Deus, isso, aquilo, ficar falando, mas será que nós estamos colocando sentimento em cima dessas palavras? Ou nós estamos só acostumados a falar, por exemplo, não é desmerecendo o Pai Nosso, mas às vezes nós estamos tão automatizados falando o Pai Nosso, orando o Pai Nosso, está saindo da boca e às vezes a gente até se perde o que falou, porque a gente não sabe o que a gente orou. A gente não sente a oração. O interessante seria assim, Pai Nosso, né, que estás no céu, ou seja, eu me sintonizei, Pai.
Agora ficar assim, Pai Nosso, licença de ficar sem noção, ela vai dizer, vem cá, deixa eu sentir minha mão. E o interessante daqui, por exemplo, não é que eu estou falando que o Pai Nosso é não, estou falando assim, é saber orar. Por exemplo, vamos, às vezes, um simples amém, com a energia positiva, com a vontade de melhorar, vale muito mais do que horas de joelho. Então a gente tem que pensar o seguinte, que a verdadeira oração é a oração como Jesus nos ensinou, quando ele falou para Samaritana, né? A mulher perguntou para ele, mas aonde eu devo orar? Aqui no monte ou lá em Jerusalém? Ele falou, não, entre no seu aposento, em particular, você ore por ele. Ore que Jesus em silêncio vai ouvir você. Ou seja, quando nós entramos no aposento, nos concentramos. A partir desse momento, mentalizamos Jesus. Ou a quem nós estamos orando, né? Jesus, ou a Deus, ou até mesmo para o santo. Quem nunca orou para Nossa Senhora Aparecida, né? Para São Madeiro, São Judas Tadeu, São Francisco de Assis? Quem nunca orou? Né? Quando a gente começa a fazer a oração, tem que mentalizar ele como se a gente estivesse realmente conversando com ele. Mas conversando. E para isso tem que ter disciplina. E a única forma de nós termos disciplina é nós pegarmos e ter constância na oração. Pegar o hábito da oração todo dia, ou toda hora, ou nas horas assim que a gente pensa assim, ou aquela mesinha, aquele povinho lá do fofoca tá tão bom, mas deixa eu fazer minha oração. Eu posso até ir na depois, deixa eu orar primeiro. Ou seja, eu vou me preparar, porque quando eu entrar lá naquele grupo de fofoca, eu não vou pôr fogo, mas eu vou apaziguar. Né? Quando a pessoa fala, aquele cara, você faz isso, faz aquilo. Aí você fala assim, mas também, ele cuida bem do filho, né? Ele é uma pessoa que anda sempre bem vestida, uma pessoa assim, exaltar as qualidades. Porque o lado negativo todo mundo olha. Então, quando a outra face que Jesus falou, que seria? É mostrar o lado contrário do que as pessoas estão falando. Se estão falando mal, vamos ver algum ponto positivo da pessoa. Isso é bom até no nosso dia a dia. Quando a gente começar assim, a sair na rua, a gente começar a olhar as pessoas, mas olhar o lado positivo das pessoas. Olhar o jeito de caminhar, né? Às vezes um perfume, e fala, nossa, olha que pessoa que está, olha que vestido gostoso. Não, mas a gente cisma em olhar, talvez uma manchinha de tomate que ele tem aqui, a gente só vê a manchinha de tomate. Talvez ele está todo bem vestido, a gente só vê a manchinha. Por quê? A gente só está vendo os defeitos. A gente já cristalizou a mente e só procurar defeitos nas pessoas. A gente pode olhar, principalmente nesses tempos que aconteceu atrás aqui, a gente vê, por exemplo, em épocas de política, né? Não entrando, só para conversar aqui. Muitas pessoas defendiam o candidato como se estivesse defendendo os parentes da família. Às vezes, quando as pessoas começavam a falar, mas quem é seu? Você conhecia ele? Não conheço, mas eu tenho ódio dele. Pois é. E aí, se a gente entrar no embalo, a gente começa a ter ódio também. Olha só que interessante. Como a gente tem que direcionar sempre o pensamento do lado positivo. Ou seja, eles estão lá no poder, graças a Deus tem alguém no poder governando a gente. Olha só. Ou bem ou mal, nós estamos vivendo, nós estamos comendo, nós temos um emprego. Mas, às vezes não é do jeito que a gente quer, mas todo povo está no lugar correto. Tem aquela frase que todo povo tem um governo que merece, mas não, mas todo povo está realmente onde ele precisa estar. Se eu estou numa família difícil, é porque eu preciso estar naquela família. Ou eu estou sendo difícil causando a bagunça lá, ou eu tenho que ser um exemplo para ele se guiar em mim. Olha só que interessante. É sempre olhar o lado positivo das coisas. Tem um neurocirurgião, até mais aqui, ele está falando num podcast no YouTube. Vou marcar o nome, quem quiser assistir, é muito bom, gente. Muito bom. É o Dennis Birman, com N, ele é médico neurologista. Ele falou o lado científico da oração. Ele falou uma coisa bem interessante.
Tem institutos que estão pesquisando a oração. Olha só, quando a gente ora, o nosso lobo frontal, ele se irrita, se irriga de sangue, e ele fica mais ativo. E os nossos neurônios são assim, aqueles que são usados, eles ficam mais fortes, se expandem, criam neurônios novos, tem a rede neural que eles falam, né? Aqueles neurônios que a gente não usa, eles ficam naquela mesma, eles não se expandem. Como, do jeito que ele fala uma coisa bem interessante, por exemplo, eu tenho um músculo, bíceps, mas se eu não for na academia para exercitar, eles vão ficar escondidos, eles nunca vão aparecer. E eu não vou ter força para levar o corpo. Do mesmo modo, aquele que tem o hábito da oração, ele irriga o globo frontal, e ele tem mais facilidade de ver as coisas com mais clareza. E ao mesmo tempo ativa a glândula pineal, onde nós somos mais suscetíveis de ser induzido ou intuído pelos bons espíritos. Por quê? A oração nos conecta à espiritualidade positiva, né? E quem está perto de nós, a espiritualidade positiva, pode nos intuir a pensamentos bons. Um exemplo bem claro, que é muito interessante, é os evangélicos. Eles oram muito. Aí eles falam, nossa, eu estou prosperando. Depois que eu fui para a igreja, eu comecei a orar, eu prosperei. Na realidade, você olha, eles estão prosperando. Aí a gente pega e fala assim, mas eu pensava assim, mas como, né? Mas eu ouvi na palestra desse rapaz aqui, eu percebi que, como eles oram muito, eles excitaram tanto esse glóbulo que eles começaram a ver as coisas com mais clareza. Começaram a ver onde eles têm mais facilidade para poder ganhar dinheiro, para poder negociar, para poder fazer as coisas. E esse rapaz aqui, ele é judaico, né? Ele é judaico. Ele falou que o judeu, não é que tudo que ele põe a mão dá certo, é que ele, desde pequeno, ele é treinado para ter cultura, ele é treinado para ter saber ler os mandamentos da Torá. E quando com 13 anos, ele tem que ir na sinagoga e ler a Torá. Ele tem que ler mesmo, em hebraico. Então, para eles, um judeu que não estuda, um judeu que não consegue nada, é um fracassado. Por quê? Porque ele tem tudo para dar certo. Porque os pais investem, eles dão para ele aquele sentimento de economizar, preparar para o futuro, para poder negociar, progredir, ajudar o próximo, porque eles ajudam na sinagoga. Porque se um judeu de alguma família não conseguir estudar, a sinagoga paga o estudo para ele. Se ele quiser fazer faculdade, a sinagoga paga o estudo para ele, paga a faculdade. Olha só que interessante. Então, não é que eles são uma raça privilegiada por Deus, é que eles são uma raça desde pequeno, eles são acostumados a orar e a ter foco nos pensamentos. Olha só que interessante. É isso que falta para nós. Quando a gente fala, por exemplo, assim, mas muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu prefiro a ciência é mais prática. Eu falo, tudo bem, continue na ciência. Não precisa de religião nenhuma, pode ficar na sua ciência tranquila. Porque quando você chegar a certo ponto da ciência, você vai perceber que existe Deus. Você vai ver Deus na ciência. Os maiores cientistas, Einstein, ele falava, Deus não joga dados. Ele sabia que existia uma mente por trás daquilo. Existia uma força por trás de todo o universo. Porque não tem lógica, o acaso real que nós temos hoje. Então, quando uma pessoa chegar para a gente e falar assim, não chega para mim e fala que prefere a ciência, fala, tudo bem. Esse cientista decidiu a cirurgião mesmo. Ele está provando que a prece, o hábito da oração, faz você ficar melhor, faz você ter pensamentos positivos, faz você chegar mais próximo de Deus. Mas agora, tem uma coisa bem interessante que a gente deve comentar sobre a prece refratável. Está no livro Entre o Céu e a Terra, uma menina que ela estava com o irmão
irmãozinho dela tinha desencarnado e a madrasta dela estava ficando doente. E ela fez oração para a mãe, para ajudar eles. A minha mãe, como a minha mãe desencarnou, eu vou pedir para ela me ajudar mais. Aí ela fez uma prece, e essa prece foi cair lá no ministério do Clarencio, lá no ministro Clarencio, lá em Consulado. Aí quando eles chegaram na casa, quem era o obsessor? A mãe. Olha só que interessante. Quando ela fez a oração, como a oração foi dirigida para a mãe e a mãe não teve possibilidade, a oração foi desviada para órgãos mais superiores, aonde ela pôde ser atendida, aonde veio uma equipe. Quem puder ler o livro Entre as Terras e o Céu, é muito bom. Essa parte vai ser muito. Tem uma parte também do Divaldo Pereira Franco. Ele conta uma vez que ele estava com muitos problemas lá na dança do caminho, muita dívida, tudo. E chegou uma mulher e falou para ele: eu preciso de dinheiro para comprar um gás. E falar que você vai me dar o dinheiro. Aí na hora que ele ia falar que não dava, aí a Joana Diante chegou e falou: o que você ia falar? Aí ele falou: não dá, né? Está vendo, né? Dívida? Dá. Não fazer o que dá? Ele não dá. Dá. Aí ele pegou e deu dinheiro para a mulher. Aí depois, acabou a sessão tudo, ele voltou, aí a Joana Diante pegou, veio conversar com ele e falou: mas Joana, você acha que está certo? Eu aqui com esses problemas todos, conta para pagar, eu vou ter que agora comprar gás para as pessoas? Aí ele falou: não, aconteceu o seguinte, é que essa mulher, ela é mãe de 3 filhos, e os filhos estavam passando fome, não tinha gás. Aí ela fez uma prece tão sensível que chegou até Jesus. E Jesus ficou e falou assim: quem é o nosso emissário mais próximo para ajudar essa mulher? Aí falaram: de volta. Então, é os favores dele. Aí ele pegou, e ele não se deixou ainda, assim, ainda querendo argumentar, e falou: Joana, mas eu não tenho razão? Aí Jesus falou: você tem razão, de volta, mas ela tem a necessidade. Então, os necessitados. Olha só que interessante, o poder que tem uma oração. Tem uma historinha bem interessante também, de uma mulher que chegou, ela trabalhava, né? Chegou no dia do pagamento, aí a mulher pegou, aí o rapaz fazia o pagamento do passado dela, falou: não vou te pagar hoje não, vou te pagar, estou sem dinheiro, se eu tiver dinheiro eu te pago. Ela falou: mas você precisa de dinheiro, estou passando necessidade em casa. Ele falou: vai, tá bom, eu vou fazer uma oração para te ajudar, você tem o dinheiro de pagar. Aí ele virou para ela e falou assim: mas você tem certeza que as suas orações vão fazer te pagar? Ela falou: não, Jesus não tem erro. Eu faço oração e me ajuda. Tá bom, então vai e faz oração. Aí ele pegou, chamou o rapaz para trabalhar com ele e falou assim: ó, você pega esse dinheiro, você vai no mercado, compra todas as despesas, compra tudo. Você chega na casa dela e fala assim: ó, o diabo mandou entregar isso aqui para você. Chega, você fala: o diabo mandou entregar isso para você, vamos ver se ela aceita. Ela é tão temente a Deus. Aí o rapaz chegou com uma monte de cesta, né? Aí ela olhou e falou: graças a Deus, minha prece foi ouvida. Aí o cara falou: você não quer saber quem mandou te entregar? Eu falei: não, pode mandar, eu orei, mas tá vindo, pode mandar. Aí o cara entregou tudo. Falou: minha senhora, mas a senhora tem certeza que a senhora quer? Olha que quem mandou não é boa pessoa, não. Não, pode entregar, não tem problema. Aí falou: minha senhora, foi o diabo que mandou trazer para a senhora. Meu filho, não tem problema. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, é uma história bem interessante para a gente ver o poder que tem uma pessoa que ora. Por exemplo, quando a gente ora, a gente tem que ter certeza que aquilo vai ser atendido, dentro das possibilidades, né? Exemplo, se eu tenho vontade de ter uma situação melhor na minha vida, né? Eu vou ficar orando para Deus para me ganhar na Mega Sena? Pagar no bicho? Então, imagina, Deus é um Pai bom e justo, Ele iria ficar nos dando dinheiro, saber que nós vamos ficar
eternamente pedindo, só esbanjando e nunca exercitando o que nós devemos fazer aqui na Terra, porque nós vivemos na Terra para progredir. Se a gente ganha muito dinheiro, o que vem junto com o dinheiro? Vem maldade, vem inveja, vem cobiça. Às vezes a família toda cada um vai para o seu lado, cada um vai embora. Então, se eu tenho vontade de me dar bem na vida, ser melhor na vida, eu posso até pedir para ganhar na Mega Sena. Tem gente, às vezes, eu já cheguei a fazer isso. A gente faz até chantagem com Deus, né? Falando assim, ó, se eu ganhar, eu vou construir um centro espírita, né? E eu vou construir um hospital, vou construir uma empresa, vou dar emprego para muita gente, uma empresa para 1000 pessoas se eu ganhar nessa Mega Sena. Pegar metade, sabe? Outra metade é minha. Vou pegar metade e vou mandar fazer uma empresa, vou fazer isso, fazer aquilo. E a gente fica fazendo chantagem, fica crente que Deus ouviu, né? Claro que Deus ouviu. Mas realmente é o que a gente precisa. Então, às vezes, a gente tem vontade de ver as coisas, mas aí vem uma oferta de um curso para a gente fazer, a gente estudar um inglês, a gente capacitar um pouquinho mais. Quando a gente pede para a gente melhorar na vida, vem as formas para a gente melhorar como pessoa e adquirir, né? Porque quando a gente começa a trabalhar no bem, tudo é dado por um acréscimo para a gente. Às vezes a gente fala, não, mas eu trabalho tanto, eu sou uma pessoa religiosa, eu trabalho no centro de tudo e eu só vivo na dificuldade. Provavelmente é na dificuldade que a gente tem que dar para a gente exercitar uma coisa mais interessante, que é a humildade. Tem o Haroldo Dutra Dias, ele é um grande palestrante, ele falou que ele contou a história dele. Desde pequeno ele foi filho de um casamento, que o pai dele pegou e abandonou a mãe dele, né? E ele passou muita dificuldade. Parece que com 8 anos, ele tinha passado em 10 lares diferentes, né? Sempre passando de idade diferente. E ele trabalhava numa escola, no Senai da vida lá, e ele passava fome, às vezes ele não tinha o que comer, ele só voltava para casa às 11 horas da noite, então só tinha dinheiro para o almoço e ficava sem dinheiro, só ia jantar em casa. E ele ficava cogitando, por que eu estou passando tanto? Vale a pena viver? Vale a pena sofrer tanto? E hoje ele sabe, hoje ele falou aqui, ele estava comentando, hoje ele sabe que através dessa dificuldade, ele tem a capacidade de sobreviver em qualquer circunstância. Ele viaja para fora, hoje em dia ele faz faculdade, ele faz isso, ele está sempre progredindo moralmente, está levando o espiritismo para o mundo todo, junto com o Divaldo. Se ele tivesse tido tudo desde pequeno, ele teria essa facilidade de viajar, tá? Essa facilidade de buscar o espiritismo como ele está buscando. Isso que ele cogitou. Talvez, nas necessidades que nós estamos passando agora, é que vai nos forjar para coisas melhores no futuro. Vamos supor que eu me proponho a cuidar assim, montar um hospital. Só que eu não tenho capacidade de montar um hospital. Então, eu vou passar algumas encarnações, às vezes até sendo doente, às vezes trabalhando duro. Para quê? Para mim poder sentir o que o doente está sentindo, poder passar pelo doente, né? E também exercitando através das facilidades, como nos estudos, para poder desenvolver a forma intelectual de poder estar à frente de instituição. Porque a gente chega aqui, a gente olha tudo bonitinho, os pisos limpinhos, né, as cadeiras arrumadas, mas 1 ou 2 horas antes veio alguém para arrumar. Seria até bom a gente fazer uma prece, as cadeiras caem tudo juntinho, tudo limpinho, as contas tudo pagas, seria uma boa. Mas não, tem muita perseverança, às vezes até dificuldade financeira que a instituição passa para poder manter. E uma pessoa, por exemplo, que teve tudo na vida, tranquilo, quando ele chega na instituição, ele vai ficar à frente, ele consegue fazer? Ele passou alguma dificuldade? Como é que um doente, uma pessoa enferma vai chegar, uma pessoa talvez até com problemas psicológicos, com problemas financeiros, problemas de saúde, ele vai chegar para pedir uma palavra amiga? Como é que eu vou ter uma palavra amiga se eu nunca passei pelo que ela está passando?
Eu posso falar, não, minha filha, pense em Jesus que tudo vai dar certo. Eu estou pensando, mas eu quero conversar com alguém que vai falar comigo. Por isso que às vezes a gente fala, eu estou passando dificuldade, mas às vezes o mal é o remédio, como diz o Espiritismo. Né? É isso que eu vim trazer para nós, gente. Que o poder da oração, o que nós pedimos, nós estamos atingindo. Mas muitas das vezes não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente precisa e também do jeito que a gente merece. Se eu tenho pensamentos positivos, eu vou atrair bons espíritos. Se eu tenho pensamentos negativos, como é que eu vou querer ser apadrinhado por bons espíritos? Não tem jeito. E como eu disse no começo, o hábito da oração, ela tem que ser constante. Por quê? Para quando vir as dificuldades, a gente está fortalecido. O maior dos exemplos de todos foi Jesus. Ele estava sempre em oração. Às vezes os pescadores, os apóstolos saíram levantar para pescar, ele estava lá no monte orando. Ele avisou 3 vezes, né, que está escrito na Bíblia, ele avisou 3 vezes para os apóstolos que ele ia ser sacrificado, que ele ia morrer. Ele já sabia. Mas aí, quando ele foi preso, ele falou, nossa, mas mestre foi preso? Ou seja, ele já sabia. Então, ele já estava incomodado. É isso que nós precisamos fazer. Manter o pensamento em oração sempre. Para quê? Quando vier a dificuldade, a gente está fortalecido. Porque a gente tem um hábito de terceirizar a oração, né? Ah, você vai no centro? Não, vai lá, faz uma oração para mim. Põe meu nome lá no papel lá. Ah, põe, mas seria bom você vir, né? Melhor. Não, mas às vezes a gente prefere chegar a pedir para o padre fazer uma missa para nós, né? Pedir para alguém vir no centro fazer uma oração para nós. Mas nós mesmos não nos dispomos em levantar e vir procurar. Não é verdade? Agradeço de coração que vocês terem ouvido. Preparei essa palestra com um carinho enorme e também essa foi uma das primeiras palestras que eu fiz há uns 20 anos atrás, uns 35 anos atrás. E eu estava olhando a palestra que eu fiz, eu peguei, olhei e falei, nossa, mas eu falei isso tudo? Entendeu? E eu aproveitei o que eu falei há 30 anos atrás e transformar essa conversa. Bom, obrigado, tá? Agradecer ao nosso irmão Fernando pelas palavras de força, de encorajamento, que nós possamos aprender a orar, aprender a pedir e aprender a receber aquilo que é a espiritualidade, aquilo que Jesus está entregando para nós, que saibamos ser obedientes e resignados à vontade do Senhor, que todo amor que nós estamos recebendo aqui hoje, todos esses ensinamentos, que consigamos dividir com todos os irmãos que cruzarem o nosso caminho durante essa semana, estendendo todas essas bênçãos, todo esse amor para toda a nossa família, e que o Senhor continue conosco, nos abençoando